Olá, esse é o seu programa Atual Saúde, eu sou Ricardo Zimmer e hoje a gente tem a grata satisfação de termos aqui conosco a doutora Ana Bandeira, falando sobre acupuntura, medicina tradicional chinesa e outros assuntos do seu interesse. Nós vamos fazer um breve intervalo, na sequência a gente volta com o seu programa. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Doutora Laira Metzinzimmer, Clínica Geral e Medicina Estética, peeling químico e manipulado, cosmetria, botox, tratamento para rejuvenescimento, emagrecimento com orientação alimentar. Agende sua consulta. Fone 3224-1540. Doutora Laira Metzinzimmer, Avenida Brasil 530, primeiro andar, sala 3. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário, tratamento da impotência sexual e infertilidade e estudo urodinâmico. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar, fone 3025-4740. Dr. Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Voltando então com o programa Atual Saúde, hoje a gente tem a doutora Ana Bandeira. Doutora Ana, agradeço a sua presença aqui conosco, né, podendo trazer essas informações muito relevantes, mas antes da gente entrar no nosso assunto propriamente dito, eu gostaria que você falasse um pouco de si, para o pessoal em casa lhe conhecer melhor. Quem que é a doutora Ana? Bom, a doutora Ana é a doutora Ana Cristina Bandeira. Eu estou em Pato Branco há 8 anos. Eu tenho 26 anos de formada em clínica geral. Eu fiz faculdade em Porto Alegre, na Universidade Federal. E eu tenho especialização em acupuntura, com título de especialista desde o ano 2000. E ultimamente eu estou abrindo consultório agora, estou trabalhando com acupuntura. Estou tentando trabalhar com acupuntura e clínica geral. Sensacional. Aqui na cidade. Muito legal. E o que é acupuntura, então? O que acontece? O que é além daquele tratamento com as agulhas? Porque honestamente, na minha formação eu não tive esse conhecimento da acupuntura. Eu não me formei há tanto tempo, faz uns 10 anos, 12 anos que eu me formei. O que é a acupuntura, para o pessoal em casa entender também? A acupuntura, eu fiz a acupuntura em Porto Alegre, na UMRIGS, né? Então eu fiz medicina tradicional chinesa e acupuntura. Então a visão que eu tenho, talvez ela destoe algumas outras pessoas, né? Então, mas basicamente a acupuntura é um método de tratamento na medicina tradicional chinesa. É um método que é visto na medicina tradicional chinesa como um método cirúrgico, né? Então
Na medicina tradicional chinesa, o paciente vai ter a fitoterapia, certo, que é a nossa alopatia, que seriam os medicamentos, né? Ele tem a massoterapia, ele tem outros recursos, e a acupuntura é um dos tratamentos que ele vai ter. E seria já um tratamento invasivo, né? Que para nós seria a cirurgia, o tratamento invasivo, né? Certo. Já que no Ocidente não é bem assim, né? A gente já tem ela um pouco já de conhecimento assim diferente, ela já tem umas indicações mais precisas, né? Tem vários colegas ortopedistas que fazem direcionada para dor, né? Para dor crônica, fibromialgia, né? Já tem colegas anestesistas que usam para outros fins. Dependendo da especialidade, o médico indica, né? Para a área que ele está, e também os colegas não médicos que fazem, né? Que já fazem para outras coisas também. Eu, como eu sou médica clínico geral e fiz também acupuntura junto com a medicina tradicional chinesa, eu tento associar com as duas medicinas. Então, basicamente, eu uso para quase todas as patologias e também para aquilo que ainda não é patologia. Olha que legal. Né? Para aquelas que a gente chamaria de disfunções, né? Isso. Seria o organismo não funcionar bem antes de se instalar uma doença. Né? E ela funciona muito bem para isso. Então, seria gerar um equilíbrio no organismo antes de aparecer uma doença. Né? E como é que a gente vai saber se a gente está desequilibrado ou não? Bom, uma constipação, né? Um intestino que não funciona bem. Certo. Ele não tem uma doença específica, ele tem uma disfunção, né? Ele não funciona bem. E a acupuntura funciona muito bem para isso. Olha que sensacional. Né? Eu acredito que insônia também deva tratar. Insônia, obesidade, enxaqueca, qualquer tipo de cefaleia, porque pela medicina tradicional chinesa, a cefaleia, ela provém, os meridianos, que são as circulações que a gente usa, os pontos determinados para fazer o tratamento com as agulhas, tem o meridiano do estômago, o meridiano do fígado. Então, as cefaleias, elas são separadas assim. A cefaleia do fígado seria uma cefaleia holocraniana, então a gente vai usar pontos do fígado. A cefaleia do estômago seria pontos na testa, né? Seria uma cefaleia mais frontal, então a gente vai usar pontos do estômago no organismo. Então, a gente separa, né, os pontos pelas patologias, assim, é bem diferente. A asma a gente trataria pelo rim. Olha só. É bem diferente e bem interessante. E com certeza é muito interessante. Eu indico, na verdade, a acupuntura para os pacientes psiquiátricos, né, com quadro de estresse e ansiedade, porque eu entendo justamente isso e eu sei que faz o que a gente entende por um aumento da plasticidade neuronal no cérebro. É incrível, mas às vezes a gente mexendo mesmo nos pontos, às vezes no pé, enfim, você tem uma mudança na circuitaria neuronal cerebral. Eu não tenho dúvida que a acupuntura funciona, eu só não consegui ter tempo ainda de parar e estudar. Por isso que você está me ajudando aqui a gente saber disso. O chinês diz que o coração é a morada da mente. Olha só. Então, toda patologia psíquica teria reflexo no coração e vice-versa, né? Claro. Toda pessoa que tem patologia no coração, ela afetaria de alguma forma a mente dela. E com as agulhas a gente consegue melhorar isso. É como se estabelecesse um fluxo energético? É um fluxo energético, porque esses meridianos, eles teriam uma circulação do Qi. O Qi seria a gente definiria como uma energia circulante que provém, né, por exemplo, do que a gente come, da emoção, né, de tudo que a gente, de todo o nosso meio ambiente e também da carga genética. Olha só, claro. Né? Então seria os meridianos circulariam com uma energia que englobaria tudo, né? Por exemplo, o sangue seria uma coisa, o sistema nervoso seria outra, o meridiano seria outra, com o Qi, e o Qi depende do que tu te alimenta, da temperatura, depende da cor da roupa que tu está usando, né? Porque o chinês, ele vive em conformidade com o ambiente, ele vive integrado no ambiente, na natureza, com a alimentação. E ele prima muito pela longevidade, pela harmonia, pelo equilíbrio, né? Então a acupuntura não estaria diferente disso, estaria buscando um equilíbrio, né? De uma forma mecânica, né? Porque a agulha é mecânica,
né? A gente vai estimular uma coisa que vai responder no cérebro buscando um equilíbrio. Que sensacional. Então, tem alguma contraindicação a gente fazer acupuntura? Alguém não deve fazer? Existe isso? Eu estou perguntando leigamente, eu não sei nada, então o que você me responder para mim, eu já estou me dando bem com o programa. Olha, tem algumas pessoas que buscam e elas não têm a indicação de acupuntura. Às vezes a acupuntura ajuda, mas não é o tratamento adequado no momento. Certo. Digamos que a pessoa naquele momento precise mais de um outro tratamento e ela seja um coadjuvante que naquele momento não vai dar diferença, porque a pessoa que é imediatista, certo, ela talvez não precise da acupuntura, então ela vai fazer sempre uma avaliação. Né? A gente vai sempre buscar no paciente o que é que ele está esperando. Entendo. Se ele quer uma coisa que resolva o problema dele imediatamente, talvez ele não esteja precisando, né? A contraindicação seria talvez o interesse do paciente, né? Mas normalmente ele de alguma forma vai ser beneficiado de alguma forma. Porque além das agulhas no organismo, também tem a auriculoterapia, né? Que a gente faz, aquela que a gente faz na orelha. A gente pode fazer para parar de fumar. Isso, né? Eu já vi diminui pacientes bastante, que realmente pararam. E tem técnicas para parar de fumar, né? A gente faz bastante para ansiedade, né? Como tu disse, para insônia, é bem interessante. Sabe? E assim, é interessante quando tu vê a clareza de pensamento, como a pessoa fica. Pois é. O bom é fazer e não autossugestionar e ir acompanhando a pessoa, observar, sabe? Como a pessoa fica. E depois tu dá o retorno para a pessoa, pergunta, ela não depois ela vem e diz, eu tô pensando melhor, sabe? Certo. Ela vem mais contente, assim, se sentindo melhor, sabe? Eu vejo que o bem-estar aumenta, a disposição. Daí ela vai somando outras coisas, ela vai se alimentando melhor, ela vai somando outras coisas e o bem-estar vai aumentando, né? Entendo. Sensacional. E a prática da acupuntura, quanto tempo leva? Quantas sessões? Como é que funciona essa questão da logística do tratamento? Em média, um tratamento vai assim, 4 semanas, 2 vezes por semana. Depois a gente faz 1 vez por semana, mais 1 mês, e depois de 15 em 15 dias. Aí depende do paciente. Claro que se for, por exemplo, uma crise de lombociatalgia, que a pessoa está travada, tu vai fazer diariamente. Claro. Porque tu precisa liberar aquelas substâncias diariamente, como uma medicação, praticamente, para tirar a dor e a pessoa poder se movimentar. Né? Tu vai agir, né, diariamente. Mas são raras as coisas que a gente tem que fazer diariamente, sabe? Bem normalmente raro, é assim. Em 1 mês de tratamento, 2 vezes por semana e depois... Uns 2 meses e meio, dá um tratamento bom. Você fala da medicina tradicional chinesa, da fitoterapia, e eu sei que você tem uma experiência muito grande com fitoterápicos. O teu tratamento, de uma forma geral, como é que ele se dá? Você faz acupuntura, associa outras técnicas da medicina? Associo fitoterápico. Certo. Normalmente. Associo fitoterápico, os hábitos alimentares. Isso. Né, vários recursos, normalmente medicina alternativa, coisas naturais, né, aconselhamentos, tudo sempre nesse sentido, meditação, que é ótimo, né, técnicas de respiração, tudo no termos de auxiliar, porque as pessoas às vezes desconhecem coisas bem simples, como respirar, né, tipo cheirar uma rosa, soprar uma vela. A melhor forma de acalmar, qual é? Tá nervoso? Cheira uma rosa, sopra uma vela. Né? A gente sabe que fisiologicamente funciona, né? Isso. E funciona, acalma. Né? Eu também indico para os meus pacientes meditação e relaxamento. E olha que eu não tenho formação em medicina tradicional chinesa, mas do conhecimento, no estudo mesmo, que a gente vê de possibilidades de melhora do equilíbrio cerebral, isso a psiquiatria já orienta há tempo também. Parabéns, isso é muito válido para a nossa população, a gente ter uma colega como você trazendo essa possibilidade de uma medicina não tão paliativa, né, ou medicamentosa e mais preventiva. Isso é muito legal. Parabéns. Eu acho que a gente vai ter que fazer um intervalo. Na sequência a gente volta aqui com a doutora Ana Cristina Bandeira conversando sobre medicina tradicional chinesa, acupuntura e outras coisas do seu interesse.
Dr. Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal, 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Doutora Laira Metzinzimmer, Clínica Geral e Medicina Estética, peeling químico e manipulado, cosmeatria, botox, tratamento para rejuvenescimento, emagrecimento com orientação alimentar. Agende sua consulta. Fone 3224-1540. Doutora Laira Metzinzimmer, Avenida Brasil 530, primeiro andar, sala 3. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário, tratamento da impotência sexual e infertilidade e estudo urodinâmico. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal, 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar. Fone 3025-4740. Voltando com o seu programa Atual Saúde, a gente tem a doutora Ana Cristina Bandeira falando sobre medicina tradicional chinesa. Eu estou maravilhado com o nosso assunto, doutora. Me explica, a gente conversava aqui nos bastidores sobre a obesidade. Vamos para o pessoal em casa entender como é que se dá o tratamento diferente da nossa medicina ocidental. Como é que a medicina oriental trataria a obesidade? O chinês, ele vê a obesidade ligada ao baço, que é acúmulo de umidade, com duas causas. Ou sistema nervoso ligado à ansiedade, ou ligado à parte endócrina, distúrbio hormonal. Isso. Então vai se tratar a base, que seria a ansiedade ou distúrbio hormonal, talvez com a nossa medicina ou com fitoterapia, se for possível, do ponto de vista da medicina chinesa ou até a fitoterapia brasileira, que é a que eu trabalho. Claro. E com as agulhas, mas a gente vai tratar com meridianos do baço para retirar essa umidade. E é claro, com mudanças de hábito alimentar, com exercício físico, que é coisa que todo mundo já sabe. Se não tiver mudança, não tem diminuição da obesidade, Mas é interessante esse ponto de vista, assim, que conversando com o paciente, a gente vê que parecem coisas bem óbvias, assim, sabe? E para a gente pensar em acúmulo de umidade, realmente o paciente que é obeso, ele está inchado. Isso. Então o que a gente faz com a medicina tradicional chinesa? A gente faz tirar a água com a acupuntura. A gente faz o paciente eliminar líquido. Isso. Então tem uma resposta boa. Só que claro que ele vai ter que entrar depois na parte calórica, daí ele vai ter que queimar caloria, Claro. Mas a parte do excesso de líquido a gente consegue lidar bem com isso. E numa resposta bem rápida até, sabe? Com certeza, eu imagino. E a asma, agora que a gente está no inverno, essas variações de temperatura ou mesmo as alergias? Já a parte de pele é ligada ao pulmão. O pulmão é ligado à tristeza. Certo. É um sentimento de tristeza. Diz que eles ligam essas coisas. Então a gente faz o tratamento de asma pelo rim também. Pelo rim. Também, a gente usa os vários meridianos. Deve ser confuso ouvir um pouco falar e trocar tanto. Para mim parece meio óbvio o que eu falo, mas para ti deve ser confuso, Eu estou tentando fazer as conexões, mas eu estou adorando deve ser bem complicado, conversa. É um pouco difícil da gente a asma, entender, a gente consegue bem. fazer também o tratamento porque a gente consegue diminuir o número de crises e a intensidade das crises. Olha, o que é mais legal. interessante é isso. A intensidade das crises a gente consegue diminuir.
E alargar um pouco o espaço, sabe, das crises. Não consegue eliminar a asma, mas e abaixo de 9 anos, por exemplo, ou criança que não tolera agulha, a gente pode usar a sementinha na orelha. A criança responde muito bem, sabe, as sementinhas, eles deixam a sementinha criança e funciona bem. Eu tenho um bom resultado com asma, viu? E essa época é uma época para isso, né? Sim. E o outro que tu me perguntaste? As alergias, né? Eu fico pensando, agora vai passar o inverno, começa a primavera, vem aquela floração. Sim. E eu noto que as pessoas, assim, elas têm só remédios sintomáticos para tratar isso. É tão ruim. Isso, a boa resposta que eu tenho é na aurículo para rinite. Para rinite. E é bem imediata também. Até tem uma coisa que a gente faz na auriculoterapia, que é a sangria. Sim. Tem um ponto na orelha que a gente faz uma picadinha com agulha que não dói, não precisa se apavorar, claro. Né? Que a gente faz uma sangria que se congestiona o nariz na hora. Olha que sensacional. É bem interessante. Eu não tenho nenhum preconceito em relação a, assim, eu acho que o médico, a gente tem que se basear pelas evidências, e se me disserem que daqui a algum tempo que existem outros tratamentos, e eu sei que isso vai acontecer, a gente vai ter que mudar. Assim, a medicina é a verdade das verdades transitórias, né? Então, é um pouco difícil, sim, conseguir entender e acompanhar o teu raciocínio, mas eu analisando nos últimos anos, eu tenho mudado a minha conduta, porque eu fui buscar outros ares e como eu estou integrando mais outras coisas. Então, dificilmente hoje um paciente meu sai só com um fármaco, um psicofármaco. Ele sai com orientações outras que tentam colocar ele mais em sintonia com o universo. Como eu entendo que esse seria uma das visões mais profundas da medicina ocidental, né? Como você fala, das cores, da sintonia, porque a gente nasce no planeta, a gente faz parte dele, ele faz parte de um outro sistema, e isso tem repercussões. O que a gente come faz parte, a gente já sabe há muito tempo que o leite piora né, as patologias respiratórias, né? A gente agora sabe por quê, antes a gente não sabia, né? Então a gente já está cada vez mais me ajude aceitando, a saber o porquê, né? Me esclareça, porque eu acho que eu não sei. Aumenta a umidade, né? As secreções ficam mais espessas, né? Com o leite. Entendo. É isso, certo. Mais uma dica para vocês e para mim, a gente sempre aprendendo aqui no programa. Sensacional. E da pressão alta, Ana, o que a gente estava conversando também? É que eu tinha comentado assim, o que eu gosto, assim, que me maravilha em fazer a acupuntura sendo clínica geral, é que eu lido com as duas medicinas, entende? Então eu tenho paciente hipertenso que usa a medicação da hipertensão, e com as agulhas eu consigo diminuir a quantidade de medicação que ele usa. Porque eu consigo tratar a hipertensão também pela medicina tradicional chinesa, com as agulhas tratando a visão da medicina tradicional chinesa. Né? A hipertensão ela é baseada no calor. Né? A gente consegue eliminar calor pelas agulhas. Com isso, baixar a pressão. Não digo normalizar a pressão e tirar e curar a hipertensão. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente consegue, por exemplo, aqueles pacientes que têm muita medicação, de reduzir, sabe? Consegue isso daí. Olha que legal. Melhora até a qualidade de vida da pessoa. Sim, com certeza. Pacientes que têm, por exemplo, essas patologias de vesícula e que não necessitam cirurgia, que tem muita recorrência, muita dificuldade com alimento, a vesícula preguiçosa, que o pessoal fala. Isso aí a gente consegue ajudar bastante também. Né? Desde que eles não sejam muito irritados também, né? Porque aí eles pioram, né? Porque o paciente que ele tem problema de vesícula, ele tem tendência a ser irritado. Isso a própria medicina tradicional chinesa explica. Né? Que é a bile. O incrível Hulk era verde, né? Pois é. Por causa da raiva. Isso, a raiva tem uma representação da gente fica verde de raiva. Verde de raiva. Isso. A gente trata isso pelo meridiano do fígado. Olha que e tem uma boa resposta também. O humor melhora bastante. Com certeza. Patologias assim. Sensacional. Olha, eu sou bem suspeita para falar, sabe? Porque eu gosto muito. Isso, mas essa paixão que se desenvolve, isso não vem de graça. Se não tivesse resposta, você não ia conseguir gostar tanto disso, né? Acredito que não.
Pois é, parabéns, eu fico bem feliz em te ter aqui no programa. Eu acho que esse assunto ele não está esgotado, a gente vai precisar voltar outras vezes, eu vou precisar de você aqui. Eu vou passar o telefone do consultório da doutora Ana, se você tiver interesse, então, às vezes, de fazer uma avaliação, de ter uma outra visão sobre a medicina, você pode ligar no 3224-5350, né? Ou ligar aqui na Atual TV e saber também o telefone. E nós vamos ter que terminar no programa, porque o nosso tempo se escorre também. Eu queria das tuas considerações finais, agradecer a tua presença aqui. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Legal. De estar contigo, com todo mundo também. Muito obrigada. O programa é para você. Eu me beneficio também, porque eu estou aprendendo um monte aqui. E até a próxima. Agradecer a Deus pela possibilidade, a vocês pela atenção, e a gente está aqui a servi-los. Esse aqui é um programa que tem o intuito de levar informação e bem-estar a todos. Lembrem-se que vocês são responsáveis pela sua saúde. Então, o médico ajuda, mas o paciente tem que ser pouco paciente, tem que ser mais ativo nos tratamentos. Sorte e até a próxima.